Boa noite, irmãos. Como é que vocês estão? Na paz do Senhor? Graças a Deus estamos voltando nesta noite mais uma vez para ouvirmos a palavra, para celebrarmos ao Deus da nossa salvação. E como sempre temos dito, esse culto ele deve ser com entendimento, prestarmos a Deus um culto racional. Isso não quer dizer na nossa racionalidade, mas sim com entendimento, porque muitas vezes nós somos levados a criarmos um momento solene, e Deus diz na sua palavra que Ele abomina as reuniões solenes, está em Eclesiastes, mas Ele se alegra quando um povo se dispõe a se reunir ao redor do nome dEle, a compartilharem da vontade dEle, a buscarem o desejo dEle. Por isso, cumprimento você, seja bem-vindo, em nome de Jesus, ainda que nós estamos entrando aí na tua casa, mas juntos nós podemos celebrar esse Deus maravilhoso. Nós pela manhã falávamos a respeito de colocarmos a nossa casa em ordem, e nós precisamos entender que esse tempo de pandemia tem sido propício para isso. Alguns estão pensando no aspecto físico, aspecto material, colocando ali a sua parte elétrica, ou muitas vezes uma pintura, uma reforma. Isso é importante, mas não deve ser a prioridade. Nós devemos colocar a nossa casa, o nosso convívio, o nosso relacionamento em ordem. Por isso eu me alegro em estar com você mais uma vez nesta noite, convidando os membros desta igreja, porque a palavra da manhã deveria ser uma palavra pastoral. Nós sabemos que essa palavra ela vai romper as nossas divisas, os nossos relacionamentos. Em que aspecto? Não vai ficar limitado somente aos membros da igreja, mas você como membro da igreja, fazendo parte desse aprisco, eu convido você, intimo você, convoco você também a buscar a palavra que foi ministrada hoje pela manhã, que faz parte de uma palavra pastoral vinda da parte do Senhor para os nossos dias, para esta igreja, para a tua casa, para as nossas vidas, viu? E que você possa se alegrar em saber que é o Senhor que tem conduzido e direcionado todas as coisas. Nessa noite nós receberemos a palavra através da ministração do pastor Reginaldo Cruz, e creio que o Senhor já tem dado também uma palavra ao seu coração, mas não antes disso, de nós darmos início, lendo a palavra, um salmo. Eu convido você, abra a palavra do Senhor no Salmo 133, Salmo também dos degraus, 133, um salmo conhecido, mas muitas vezes por nós repetirmos ele, nós precisamos discernir esse momento, entender esse momento, compreender esse momento, que diz respeito à nossa comunhão, ainda que distantes daqui, mas estarmos debaixo da mesma bênção, do mesmo rio, da mesma vontade do Senhor. É isso que diz respeito a esse salmo. Salmo 133 diz o seguinte: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla dos seus vestidos. Como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aqui o salmista, o rei Davi, ele faz menção a respeito desse amor fraternal. Como é bom que os irmãos vivam em unidade, em união. Aqui não diz respeito a estarem no mesmo lugar, é unidos no Senhor, independente onde eu estiver. Eu quero já nessa leitura pedir oração pelo pastor Jurandir Aguiar, nosso missionário que esteve no MEAP, esteve ali no Pará e foi acometido de uma enfermidade, teve o resultado na quinta-feira, operou na sexta-feira e está ali em São José em recuperação. E eu dizia a Zilma, sua esposa, nós estamos juntos, conte conosco, mas não necessariamente estarmos lá, porque fisicamente não podemos entrar ali na UTI, não podemos visitar a enfermaria nesses momentos, mas não é por isso que ele está sozinho.
Então é bom que os irmãos vivam em união. É esta união que o salmista está falando, independente da localização geográfica. Por que ele falava isso? Porque ele trazia a respeito daquela unção sacerdotal que veio sobre a cabeça, escorreu sobre a barba, sobre os vestidos de Arão, aqui simbolizando, o primeiro sumo sacerdote levantado por Deus, o irmão de Moisés, que por Moisés ser gago, eu tenho língua presa, Moisés era gago, nós temos as nossas limitações, ele era pesado de palavras, mas Deus levantou Arão ali junto dele, e você vai ver muitas vezes Arão falando, até com o faraó, a respeito da vontade do Senhor, sendo ali o porta-voz. Mas aqui está falando o seguinte, que é o Senhor que unge, é o Senhor que separa, e esse sacerdócio nós sabemos hoje que nós fomos convidados, nós fomos, de uma forma tão maravilhosa, incluídos nesse sacerdócio real. Nós somos esse sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo eleito, nós somos, mas nós precisamos caminhar nesta unção, estando em união. Não pode haver entre nós divisão. E o que acontecia? Acontecia o seguinte, que diz assim, que ele compara como orvalho também. É a unção que vinha sobre a cabeça dos sacerdotes, corria sobre a barba, mas alcançava o corpo, até a orla dos vestidos, quer dizer, toda a casa, toda a família, figura da cabeça, sacerdote, o homem, figura, dos vestidos, a mulher, figura da orla, a orla dos vestidos, os filhos, Você conhece aquele ditado, o lugar do filho é na barra da saia da mãe, não saia da barra da saia da mãe, e muitas vezes é necessário sair da barra da saia da mãe. Então esse ditado popular vem disso, era uma unção que vem sobre o povo, um povo que deveria viver em união. Estava falando a respeito aqui das tribos espalhadas ali em Israel, que compunham Israel, compunham ali a nação de Israel, mas também compara esta unção sobre o monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O monte Hermon é um monte alto, mais 2.800 metros, que está ao norte de Israel, divisa com a Síria, com o Líbano, e esse pico dele é nevado. Então ali também é uma das nascentes do rio Jordão. Jordão quer dizer rio que desce. Então através daquela geleira, a geleira ajudava a abastecer a nascente do Jordão, e logo ao pé do Monte Hermon era uma das áreas ali mais produtivas, até hoje é uma das áreas mais produtivas de Israel, onde você vê ali as plantações de uva, de hortaliças, é ali. E o deserto, como promessa através dos profetas em Israel, tem também germinado, porque tudo isso é promessa do Senhor. Mas o que acontece com o Monte Hermon? Essa geleira derretendo, ele se soma à nascente do Jordão, e ele banha todo o território de Israel até Sião. E Sião é a figura ali, que está em volta de Jerusalém, que está ao sul de Israel. Isso quer dizer, esse rio que vinha do Hermon como uma unção, ele vem e abençoa todas as tribos, abençoa todo o povo. E é esta promessa que o Senhor tem para nós, se nós estivermos nessa posição. Que posição? Entendendo quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque desta forma vem a unção, desta forma vem a bênção, dessa forma vem o suprimento. E o Senhor, amados, não podemos negar, Ele tem nos suprido com toda a sorte de bênção, bênçãos celestiais, bênção que enriquece, e bênçãos que não trazem dores. É isso que Deus tem feito com as nossas vidas. Me diga, nesta pandemia, nesse distanciamento, que momento faltou esta unção? Que momento faltou o suprir das nossas vidas, da nossa alma, através da sua palavra? Mas sabe por quê? Porque nós temos entendido e temos nos reunido ao redor do nome do Senhor dos exércitos, o nosso Salvador Jesus Cristo. Israel entendia isso, e nós entendemos hoje, o que nos une é Cristo.
E nessa compreensão vem a unção, e vindo essa unção, alcança todo o corpo, alcança toda a casa, alcança a família, e nós somos família de Deus. Por isso eu me alegro nessa noite, estar falando contigo. Pregamos hoje de manhã e ficamos com manhã na cabeça, não é? Essa noite contigo, e podemos, não é, compartilhar mais uma vez da palavra, da vontade do Senhor, e isso é maravilhoso. Mas guarde isso, um salmo lido também muitas vezes nesse lugar, mas muitas vezes lido de uma forma repetitiva: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo que desce sobre a cabeça de Arão, não é, que escorre sobre a barba, sobre o vestido e alcança a orla, é como o Hermon que desce. Não, hoje você está entendendo isso, é diferente. Isso é nós nos aprofundarmos na vontade do Senhor. Já nessa abertura Deus está falando contigo, a bênção vem, a unção vem, a prosperidade vem espiritual através da unidade, da bondade, ó quão bom, da suavidade. Se alegra no Senhor. Eu tenho certeza que nessa noite Ele tem uma palavra, não é, que somada a tudo aquilo que temos ouvido da parte do Senhor, vai nos levar a caminharmos por alguns dias, até alcançarmos aquilo que o Senhor quer. Alguns têm nos perguntado: pastor, quando vai voltar ao culto presencial? Já quero dizer a você, nós não temos essa data, mas nós temos tido uma alegria tremenda em continuar trabalhando na obra, propagando a palavra, anunciando a vontade do Senhor, e que você possa ter essa alegria, não é? Porque os homens, eles se enfadam muito fácil, não é? Qualquer coisa traz enfado. Ou se é para estarmos aqui em 2 cultos, daqui a pouco eu já não venho porque eu, não estou disposto, agora é para ficar em casa. Já está chegando um tempo onde já está criando uma ansiedade. É porque nós que pensávamos que nós dirigíamos os nossos passos, nós programávamos os nossos dias, nós fazíamos as nossas agendas e não consultávamos o Senhor. Mas eu quero dizer, aqui ainda não consultando, Ele continuava no governo, Ele continua no governo. É Ele que te livrou, é Ele que te sustentou, é Ele que te abraçou, é Ele que te resgatou, é Ele que tem te salvado. É Ele, é dele, por Ele e para Ele todas as coisas, e a Ele somente seja dado glórias eternamente. Por isso alegra o teu coração que o Senhor tem vitória para o seu povo, e nós entendemos que a vitória ela vem através de batalhas, através de guerras, através de momentos de aperto, de aflição, mas o Senhor é aquele que não nos desampara, pelo contrário, Ele vai à frente e guarda a nossa retaguarda. Eu quero orar contigo, agradecendo pela tua vida, agradecendo pelo teu lar, e já agradecendo pela palavra que será ministrada, não é, daqui a pouco, que Deus possa continuar, não é, a falar aos nossos corações. Fecha os teus olhos, curva a tua fronte. Senhor, muito obrigado, Deus, pela oportunidade desta noite, de mais uma vez nos reunirmos, Senhor, na tua presença. E como nós lemos, Deus, que é bom, é suave, é agradável que nós vivamos em unidade, porque é o Senhor que decreta a bênção, e a bênção para sempre. Essa bênção ela é ilimitada. Por quê? Porque nós servimos um Deus eterno, um Deus, Senhor, que é de geração em geração e continua fiel de geração em geração. Por isso que nesta noite tu possas tomar, Senhor, as nossas vidas em grande conta nas tuas mãos. Já queremos te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Jurandir, que nesse final de semana passou por essa cirurgia, está ali vivendo uma recuperação. Tu possas abreviar o tempo, tu possas sustentar ali a irmã Zilma, Deus, trazendo conforto ao seu coração, trazendo paz, confiança, porque o Senhor é aquele que tem cuidado da vida dos teus servos, e em tudo na vida deles o teu nome seja exaltado. E por essa noite, Senhor, muito obrigado por cada lar representado. Sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos guardado, e de uma forma tremenda nessa noite o Senhor continue a falar conosco através da vida do teu servo. Para isso, Deus, tu possas tomar brasas vivas do teu altar, que os anjos possam tomar com uma tenaz e queimar os lábios do teu filho, e esta palavra possa vir surtir, Senhor,
Pai, efeito, cumprindo o teu querer, aquilo que lhe apraz. Eu oro na certeza, Deus, de uma vitória maravilhosa que o Senhor já nos concedeu nesse dia. Nós oramos abençoando cada família, abençoando cada lar, e Pai, e pedindo a tua bênção, porque nós abençoamos no nome de Jesus e pedindo a tua bênção sobre a ministração da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E eu volto no final para encerrarmos esse momento. Deus abençoe, queridos. A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Que vocês possam nesse momento desfrutar do amor de Deus, desfrutar da bênção que Deus tem preparado para cada um de nós. Porque Deus, Ele não tem esquecido daqueles que Ele tem chamado, daquele que Ele tem trazido para si. Muito pelo contrário, nós vemos que Deus tem cuidado e que Ele tem amparado a cada um. Todos aqueles que têm se aproximado do Senhor, tendo a sua fé arraigada, firmada, alicerçada nesta palavra, o Senhor com certeza tem cuidado e continuará cuidando. Então, se você tem buscado o Senhor, você vai desfrutar dessa bênção maravilhosa que foi dita agora no começo. Uma bênção que vem da parte de Deus, aonde todos aqueles que o buscam, todos aqueles que têm o amor no coração e se dispõem a atender ao seu irmão, desfrutarão numa unidade das bênçãos de Deus. Terão as suas sedes saciadas, a sua fome saciada, terão a revelação da vontade de Deus para si e verão que aquilo que Deus tem nos proporcionado é muito maior do que aquilo que nós muitas vezes desejamos pelo nosso próprio coração. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João, no capítulo de número 21, e eu glorifico a Deus porque o pastor ele acabou falando na parte da manhã, no culto da manhã, que ele não falaria a respeito de Pedro, mas ele encerra com um versículo da segunda carta de Pedro. E nós vamos falar nesta noite a respeito desse discípulo, a respeito de Pedro. Então, se você abrir a sua Bíblia no livro, no Evangelho de João, no capítulo de número 21, a palavra do Senhor começa nos dizendo assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede, para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Vamos parar por aqui, depois nós retomamos a leitura desse
desse capítulo. Mas eu quero dizer aos irmãos o seguinte: nós temos muitas vezes vivido uma vida como Pedro, uma vida como um homem que muitas vezes duvidou, que muitas vezes se exasperou, um homem que precisou de um trabalhar de Deus, precisou que Deus estivesse agindo na sua vida, para que ele verdadeiramente fosse transformado, mesmo depois de ter caminhado com o Senhor. Esse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, não é um tempo para que nós possamos desfrutar de um descanso somente, de umas férias, mas é um tempo onde Deus tem preparado para nós um momento para que nós possamos juntos, em família, consertar as nossas vidas, ordenar a nossa casa, assim como foi dito pela manhã, para que nós possamos colocar em ordem aquilo que ainda precisa ser consertado, precisa ser mudado. Então nós precisamos entender que, se não aprendermos através desse momento que o Senhor está nos concedendo, se não entendermos o tempo que Deus está nos dando, nós não vamos voltar diferentes, nós não vamos voltar glorificando e exaltando o nome do Senhor no propósito que Ele tem nos criado, porque Ele nos criou para isso, para que louvássemos, engrandecêssemos o seu santo nome, para que dessemos honra e glória a Ele. Mas por vezes é necessário que situações aconteçam para que nós possamos entender, para que nós possamos ver o trabalhar de Deus. Então aí nós vamos ver que Pedro aqui é um homem que foi apresentado a Jesus através do seu irmão André. André era discípulo de João Batista, ele já seguia João e já ouvia falar do batismo de arrependimento, que era necessário que se arrependesse, era necessário que houvesse uma transformação na sua vida. Então, levado até Jesus, ali em João 1, no versículo de número 41 e 42, ele vai dizer que eles haviam achado o Messias. Então ele apresenta Pedro, ele leva Pedro até Jesus para que ele estivesse conhecendo Jesus. E este lugar onde eles estavam aqui era o mar da Galileia, onde ele fala aqui que é o mar de Tiberíades, era o mar da Galileia ou o mar de Genezaré, conhecido dessa forma. Então foi aonde Lucas faz menção da pesca milagrosa, é onde Lucas faz menção de algo que foi realizado através de Jesus e que Pedro estava presente. Então esse Pedro é o mesmo Pedro que estava ali naquele momento em que o Senhor manda que eles lançassem a rede, depois de uma noite pescando, depois de tanto tempo que eles estavam no mar. Jesus chega e fala para eles: olha, lancem a rede. E ele fala: Senhor, ele podia ter dito a Jesus: eu não vou lançar, eu já passei a noite inteira, eu sei, o tempo não está bom. Aqueles que pescam sabem que depende da lua, depende do tempo. Muitos dizem isso: eu não sou pescador, eu não conheço, depende se o tempo está quente, se está muito frio. Mas Pedro olha para ele e fala: olha, pela sua palavra eu lançarei. E nós vamos ver que ali eles, ao puxar a rede vem tão carregada que eles não conseguiam tirar, quase que o barco vai a pique. E ali nós vamos ver que outros tiveram que vir, que ajudar. Então esse Pedro é o Pedro que já havia experimentado de um milagre da parte de Deus. É o mesmo Pedro que Jesus entra na casa da sua sogra e ali cura ela de uma febre. E Pedro fica sabendo, se ele não estivesse ali naquele momento, porque ele poderia estar na pesca, mas ele fica sabendo disso. Ele sabe que Jesus esteve ali, ele sabe que a sua sogra havia sido curada por Jesus. Ele é o mesmo Pedro que em Lucas 9, do versículo de número 18 ao 22, responde a pergunta de Jesus, quando Jesus chega para ele e diz: olha, estão dizendo aí,
de mim estão falando. E o que estão falando? Eles falam, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta antigo. Aí Jesus vira para ele e fala, mas e vocês, quem dizem que eu sou? E ali Pedro toma a frente, porque Pedro era impulsivo, Pedro ele queria sempre estar à frente, ele era ativo. E tomando a frente ele diz, tu és o Cristo de Deus. E Jesus fala para ele, bem-aventurado és, porque não foi carne nem sangue que te revelaste isso, mas foi Deus, o meu Pai, foi Deus que está nos céus, foi Ele que te revelou. Então esse Pedro é o Pedro que teve o discernimento de quem era Jesus, é o Pedro que teve a resposta ali através de uma revelação que Deus deu para ele, que era o seu Filho amado. Nós também vamos ver que esse Pedro é o mesmo Pedro que por 3 vezes estando encarcerado, ele é liberto das prisões, ele é liberto das cadeias, através das orações, através do poder de Deus, porque se colocaram em oração, oraram, através de terremoto que quebrou as cadeias, que quebrou as algemas. Esse é o mesmo Pedro que teve uma experiência no momento de aflição, no momento de estar encarcerado, no momento de estar numa cela fria, ser liberto pelos anjos do Senhor, que o conduziram para fora da prisão, enquanto outros estavam postos de joelho, orando por ele. Esse é o mesmo Pedro que diz a Jesus, no momento em que muitos o estavam deixando, que está lá em João 6,68, que ao irem embora, Jesus vira para os seus discípulos e fala, e vocês querem ir também? Mas é o mesmo Pedro que diz e que se levanta e fala, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? É um Pedro que se converteu a Cristo e que teve entendimento que não tinha outro caminho, que não tinha outro lugar, que não tinha como ele procurar outro meio para a sua sobrevivência, senão na presença de Deus, senão seguindo a Cristo. Por isso que quando nessa pesca milagrosa, Jesus olha para ele e ele é atemorizado juntamente com os outros, Jesus olha e fala para ele, não temas, porque a partir de hoje farei de você pescador de almas. Porque ele reconheceu quem era Jesus, ele reconheceu que não tinha outro lugar, que só Jesus tinha palavras de vida eterna para conceder a eles. Era só Jesus que poderia fazer algo pela vida daqueles que viessem com problemas, com enfermidades. Esse é o mesmo Pedro que em João 13, na festa ali da Páscoa, ao sentarem para cear, Jesus se levanta e ele se despe, e ele toma uma toalha e cinge o seu corpo, e tomando uma bacia ele coloca água dentro e sai lavando os pés dos discípulos. E ao chegar em Pedro e dizer a Pedro, e Pedro olha para ele e diz assim, tu lavarás os meus pés? E Jesus diz a ele assim, é necessário agora, porque o que eu faço agora, tu não entendes, mas entenderás mais à frente. Ele, não, tu não lavarás os meus pés. E Jesus diz a ele, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Embora Jesus, você vai ver que ali Jesus fala que eles já estavam limpos, Jesus estava dizendo para eles que era necessário aquele momento, que era necessário eles buscarem a santidade. Eles estavam limpos, eles já ouviam a palavra do Senhor, e a palavra de Deus vai dizer que eles já estavam limpos pela palavra que havia sido ministrada para eles. Mas havia um que não estava limpo, aquele que haveria de trair a Cristo, aquele que haveria de levar os homens que o prenderiam. E Jesus falava ali justamente de Judas. Olha, vocês estão limpos, mas tem um no meio de vós que não está limpo. Era aquele que trairia o Senhor, era aquele que estava já com uma má intenção em seu coração, e Jesus sabia disso. E nesse momento nós vamos ver que Pedro então diz a Jesus,
Senhor, então, não lava somente os meus pés, lava também as minhas mãos, também a minha cabeça. Esse mesmo Pedro é o Pedro que ainda nesse mesmo capítulo diz que estaria disposto a dar a sua própria vida por Cristo. Ele estaria disposto a morrer por amor a Cristo. É esse mesmo Pedro. Por quantas vezes nós não nos vemos, irmãos, assim como Pedro? Por quantas vezes nós não nos pegamos dessa mesma forma, dispostos, sempre querendo tomar a frente, querendo fazer, querendo responder de imediato, querendo atender de imediato. Mas isso não pode ser algo que seja somente por impulso nas nossas vidas. Isso não pode ser algo que nós estamos trazendo nesse momento para nós, para que nós possamos nos mostrar a homens. Por isso Deus está permitindo esse momento para nós, para que nós possamos refletir e ver quem nós somos. Então esse mesmo Pedro é o mesmo Pedro que nesse capítulo um pouco mais à frente, quando nós vemos que ele diz que era capaz de morrer por Cristo, ele é avisado que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque às vezes as coisas que nós fazemos, as coisas que nós colocamos em nossos lábios, em nosso coração, é muito por euforia, é muito por impulso. Nós dizemos coisas que muitas vezes nós não conseguimos sustentar, nós não conseguimos cumprir. E a palavra de Deus nos diz que aquele que fizer um voto, não demore para cumpri-lo. Então nós não podemos dizer que nós vamos fazer aquilo que nós não podemos fazer, porque Jesus estava dizendo para Pedro: olha, para onde eu vou, você não poderá ir agora comigo. Mas eu quero te dizer uma coisa, Pedro, você está disposto mesmo a dar a sua vida para mim? Eu quero te dizer uma coisa: antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Este é o mesmo Pedro que em Marcos 14, a partir do versículo de número 32, é relatado que ele havia sido levado por Jesus até o Getsemane, para que ali Jesus pudesse orar. Jesus sabia que era chegada a sua hora, que era chegado o seu momento. E ele vai junto com os seus discípulos para que ele pudesse orar. E ele chama Pedro, Tiago e João para que estivesse com ele. Só que quando Jesus se retira e pede para eles que eles ficassem vigiando, e Jesus se retira para poder orar, e nesse primeiro período de oração que Jesus se prostra diante do Senhor, ele ao voltar, ele vê que os seus discípulos estavam dormindo. Aquilo que dava prazer a Jesus, dava sono aos discípulos. De repente nós estamos falando que não estamos conseguindo orar, porque não estamos tendo prazer. Nós estamos olhando para aquilo que dá prazer a Jesus, aquilo que fortalecia Jesus, porque nas 3 vezes que ele possa ter ido ali, tirar esse período de oração, ele pode estar sendo fortalecido, ele estava sendo preparado para poder aceitar, porque ele pede para Deus: se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E ele tinha prazer em fazer a vontade do Pai, ele tinha prazer em se prostrar, em se humilhar, em se colocar em oração. E de repente isso está trazendo para nós um peso, está trazendo sono. Nós não temos tido prazer em orar, em nos colocar na presença de Deus, nem mesmo para interceder pelo momento em que estamos vivendo, nem para interceder pela obra do Senhor, pelos irmãos que estão enfermos. E aí nós vamos ver que depois de 3 períodos de oração, da mesma forma que Jesus foi, ele volta e encontra os seus discípulos. E encontrando novamente no 3º período, eles dormindo,
Jesus os desperta e diz para eles: vamos logo, vamos embora, porque está perto aquele que me há de trair. E saindo dali, nós vamos ver que eles encontram-se com aquele que o havia de trair e o exército que havia de prender Jesus. E Pedro, novamente no impulso, ele tira da sua espada e ele ataca o soldado e corta a orelha do soldado. Jesus manda que ele guardasse, logo tomando a orelha nas mãos, tocando no soldado, ele cura aquele soldado, ele restaura a orelha dele. E vira Pedro e diz: pensa você que se eu precisasse, se eu não orasse ao meu Pai, Ele não enviaria para mim 12 legiões de anjos, ou seja, 72 mil anjos, para que pudessem lutar por mim, para que pudessem me libertar? Então Jesus, ele se lança à frente. Quando ele vê isso, ele se lança à frente e ele pergunta: a quem vocês estão procurando? E eles falam: a Jesus. Ele fala: sou eu. Ele se coloca à disposição: sou eu. Então nós não precisamos fazer nada por Deus, muito pelo contrário, nós precisamos que Ele haja em favor de nossas vidas. Aquele momento era um momento em que Ele estava ali para poder passar por um período que foi proposto a Ele, e a palavra nos diz que Ele sentiu alegria nisso, porque Ele sabia qual era a sua recompensa. Então Ele vira para Pedro e fala assim: não beberei eu do cálice que meu Pai tem me dado? Porventura vou negar, vou deixar de lado, não vou fazer a obra que o Senhor colocou nas minhas mãos? É o mesmo Pedro que mais à frente, com a prisão de Jesus, ele começa a andar de largo, ele começa a andar distante e acompanhar todos os passos de Jesus, tudo aquilo que aconteceria até o momento da sua crucificação. É o mesmo Pedro que negou, e que nós vamos ver que Mateus relata que quando ele nega, cumprindo-se a palavra do Senhor, ele jura que não conhecia, e ele blasfema, ele murmura, ele xinga. Este é o mesmo Pedro que quando Jesus ressuscita e as mulheres vão visitar o túmulo, chegando lá, o anjo diz a elas: a quem vocês procuram? Por que estão procurando aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou, assim como havia dito, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas ele vai dizer assim: olha, mas vá. Isso está em Marcos, no capítulo número 16, você vai ver ali ele dizendo para as mulheres: mas vá e anuncia aos discípulos. E olha, avisa Pedro que ele ressuscitou, e fala para eles que eles estejam indo para a Galileia, porque lá eles o verão. Este é o Pedro que, chegando na Galileia, o lugar aonde o Senhor havia mandado, aonde nós lemos em João, no capítulo de número 21, e não achando Jesus, o que ele faz? Estavam juntos Simão, no capítulo de número 2, no versículo de número 2 do capítulo de número 21 de João, estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. O que ele faz? Ele fala assim para eles: olha, vou pescar. E de imediato, a palavra aqui vai nos dizer que os outros foram atrás dele. Os outros o seguiram. O que eu estou querendo trazer para nós nessa noite, através dessa palavra, irmãos, é que Jesus não havia dito a eles que eram para eles voltar às suas velhas práticas. O que Pedro estava fazendo naquele momento em que ele chega ali, era voltando à sua velha prática. Jesus já havia aparecido para eles outra vez. Foi necessário, porque ao falar, ao anunciarem da sua ressurreição, que ele vivia, eles não acreditaram. Mas só que nós vamos ver que a palavra no capítulo de número 20, aqui no versículo de número 21,
vai dizer assim, João 20, 21, ele vai mais uma vez dizer a eles assim: a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O momento em que eles estavam vivendo, não era para eles terem parado, não era para eles terem recuado, não era para que eles voltassem às suas velhas práticas. Você está entendendo o que a palavra do Senhor está nos dizendo essa noite? De repente, o Senhor falou com você: continue pregando, continue anunciando, continue inculcando no seu filho os meus mandamentos, as minhas leis, a minha palavra, os meus ensinamentos. Mas nesse momento, de repente, você está pensando que você tem que voltar a lutar, a correr atrás, a fazer pelas suas próprias mãos, porque senão nada vai se resolver. Na verdade, quando eles se colocaram nessa posição, quando eles voltam para pescar, a palavra de Deus vai nos dizer aqui, que passaram a noite, naquela noite eles nada apanharam. Quando nós nos colocamos em fazer a nossa vontade, e não fazer a vontade de Deus, nós corremos o risco de termos um retorno que não nos agrada. Nós corremos o risco de termos um retorno que seja insatisfatório para nossas vidas. De repente, ao invés de fazer aquilo que o Senhor tem comissionado você a fazer, Deus está dizendo para você: olha, continue, não pare, continue marchando, continue buscando, continue meditando, continue fazendo a minha obra, continue estendendo as tuas mãos, colocando a mão no arado, continue amando ao teu próximo, continue sendo fortalecido e fortalecendo aqueles que necessitam. Continue cuidando dos seus, orientando, continue colocando em ordem a sua casa, arrumando aquilo que precisa ser arrumado. Continue meditando e trazendo em memória aquilo que você tem vivido, se verdadeiramente você tem vivido pela sua força, ou se você tem vivido porque o Senhor tem feito por você. Naquela noite eles não pegaram nada, não tiveram nenhum êxito. Então, fazer as coisas sem Jesus e o que é da nossa vontade, nós vamos ter resultados que são insatisfatórios, que não são favoráveis, que são negativos. Eles não pegaram nada. Então, se agora você tem pensado que você precisa se dedicar mais ao seu emprego, se você tem pensado que você precisa correr atrás de um emprego porque você perdeu o seu agora, se você tem pensado que você precisa fazer alguma coisa para poder melhorar a sua situação, ei, desperta, acorda, porque o que o Senhor está dizendo para você: eu já tenho feito todas as coisas. Não precisa você voltar, não precisa você deixar. Você começou bem. E o que está acontecendo? Nós começamos igual a Pedro, eufóricos, cheios de impulsos, querendo falar, querendo pregar, querendo ensinar, querendo morrer por amor à palavra, mas chega um momento que nós também perdemos a direção, que nós também negamos o Senhor, e isso sem perceber, porque nós não paramos, porque nós não refletimos, porque nós não meditamos naquilo que o Senhor tem feito, porque nós não entendemos o momento. Aqueles homens não estavam entendendo, embora tivesse andado com Cristo, embora estivesse ali junto, vendo os milagres sendo realizados, vendo as coisas acontecerem. Nós temos caminhado e temos visto a forma que Deus tem trabalhado com a sua igreja. Nós temos visto o que Deus tem feito, os livramentos, as curas, as coisas que têm acontecido. Então Ele vai dizer para nós: olha, é momento de você cuidar da sua casa, é momento de você cuidar do seu coração, é momento de você cuidar dos seus, é momento de você colocar em prática esse amor, para que você viva em união, como foi dito no princípio, aqui na abertura, para desfrutarem todos juntos das minhas bênçãos. E são bênçãos que não acarretam dores, como nos foi dito, como tem sido pregado. Mas quando buscamos a nossa vontade, nós nos entristecemos, porque nos frustramos, e aí isso nos traz dor, nos traz pesar, isso nos traz aflição,
E aí nós falamos, mas eu fiz tudo certo, eu estava fazendo. Aqueles homens de repente pensaram, mas eu estava fazendo tudo certo, o que aconteceu? Jesus havia falado para eles, olha, manda que eles vão até a Galileia, e lá eles me encontrarão. Jesus diz ainda, mas fala a eles que eu vou à frente. Jesus tinha ido à frente. No versículo de número 9, nós vamos ver que depois dele ter tentado, lançado a rede, eles não pegaram nada. E chegando ali, o que Jesus faz? Jesus os chama, filhos, filhos. E eles ouvindo, Jesus pergunta, tens alguma coisa para comer? E eles dizem não. Jesus fala, então lança a rede. E eles lançaram a rede. E diz a palavra que veio cheia de 153 peixes. Mas no versículo de número 9 ele fala assim, logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Ah, meus queridos, Jesus já tinha a provisão. Você está agora preocupado? Você está agora pensando no que você deve fazer, o que você deve buscar, como deve ser? Ouça a voz do Senhor e faça o que Ele tem dito para você. Se Ele te mandou ir, vá. Se Ele te mandou pregar, pregue. Se Ele te mandou levar alguma coisa para alguém, faça. Mas não desvie a vontade de Deus para satisfazer o desejo da sua carne, do seu coração e fazer a sua própria vontade, porque isso não vai dar em nada. De repente você está dizendo, eu fiz tudo certo, estava tudo bem, assim como eles lançaram a rede, pescaram, eles tinham conhecimento e nada aconteceu. Ah, meu querido, porque você não está fazendo aquilo que o Senhor mandou. Você não está entendendo o propósito de Deus para esse tempo, para que você possa viver, para que você possa desfrutar das bênçãos do Senhor. E se nós não entendemos, eu digo isso por mim, de repente esse espaço vai ficar grande demais para nós. Porque se não entendemos, vamos desanimar de andar com o Senhor e vamos começar a caminhar de longe, ver e dizer assim, vamos ver agora o que vai acontecer, assim como Pedro estava dizendo de Jesus, pensando de repente com ele. Agora eu quero ver o que vai acontecer. E de repente você já tem caminhado assim, olhando e dizendo assim, quero ver o que os pastores vão fazer agora, quero ver o que vai acontecer. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus já tem a provisão, Jesus já estava ali com o alimento necessário, Jesus já tem trazido para você o alimento necessário para a sua vida, para a sua alma, para o seu espírito, para o seu físico. Ele estava ali naquele momento, e havia peixe e pão, e Jesus vira para ele e fala assim, olha, tragam do peixe que vocês pescaram. Creio eu que seria para janta, porque depois a palavra continua dizendo que depois deles terem jantado, ele chega para Pedro, e é nesse momento que é o ponto mais importante da palavra. E chegando para Pedro, ele vai perguntar para Pedro por 3 vezes se Pedro o ama. Ele constrange Pedro com o seu amor. Um homem que o havia rejeitado, um homem que havia negado, mas que não havia sido desprezado por aquele que foi recusado por ele, por aquele que foi negado por ele. Jesus demonstra que ainda o ama e que ele era importante para fazer a sua obra. Jesus tem demonstrado isso pela minha vida e pela sua vida. E Jesus o constrange, o chama e pergunta a ele, Pedro, tu me amas? E aí quando ele pergunta, ele está usando o verbo agapau, que é um amor de entrega, um amor que se daria, assim como ele disse, estou disposto a morrer por ti, você me ama dessa forma mesmo, Pedro? E Pedro responde para ele com um amor filéu, o amor de amigos, o amor de irmãos, que foi na abertura que nós ouvimos. Senhor, tu sabes, eu te amo. E pela segunda vez ele pergunta com o mesmo verbo, agapau. E Jesus, esperando a resposta que fosse diferente, Pedro novamente fala para ele, eu te amo, Senhor, como um amigo íntimo. O Senhor sabe disso. Te amo como meu irmão, como meu amigo. E perguntando pela 3ª vez, nós vamos ver que a palavra de Deus aqui vai nos dizer que na 3ª vez, Pedro se entristece.
Mas Jesus pergunta para ele assim, no mesmo verbo, filéu. Ele fala: Senhor, tu sabes. Olha o que ele vai dizer. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Sabe o que estava acontecendo com Pedro naquele momento? Constrangido pelo amor de Deus. Tem até um louvor, uma música do Projeto Sola que canta a respeito disso. Ele estava mostrando o pior de Pedro para ele. Ele estava fazendo Pedro refletir, olhar para dentro de si e dizer: quão miserável homem que sou, assim como Paulo disse. Quão miserável homem que sou. Eu neguei ao Senhor. Tu sabes que eu sou fraco, que eu sou miserável, que eu sou impotente, que eu sou pecador, que eu não posso, Senhor. Tu sabes, e Deus sabe da sua vida nesse momento. Mas Ele quer que você olhe para Ele e diga se você o ama, se você tem desejo em servi-lo, em segui-lo, em estar com Ele, porque Ele já tem feito por você, ainda que de repente você o tenha negado, ou tenha saído fora do caminho que Ele tem te preparado. Ele não te rejeitou, Ele não te desprezou, Ele espera por você e quer contar contigo para essa obra. Embora Ele não precise, meus irmãos, mas Ele te ama, Ele me ama, Ele ama todos nós. E Ele nos deu o prazer e o privilégio de fazermos essa obra. Então, constrangido, Ele fala assim: olha, Pedro, vai chegar um momento, você se vestia, andava como você queria, ia para onde queria, quando era mais moço. Mas vai chegar um tempo em que você vai estender as suas mãos e vão te vestir, vão colocar em você roupas que você não gostaria de vestir. Ele estava falando da forma que Pedro haveria de morrer para glorificar, e levariam ele aonde ele não queria ir, para glorificar o nome do Senhor. A morte que ele haveria de ter. E sabendo disso e ouvindo isso, nós vamos ver que Pedro, ao ter um entendimento, ele vai dizer o que foi dito hoje pela manhã para você. Em 2 Pedro, no capítulo de número 1, no versículo de número 4 e 5. Olha o que a palavra do Senhor, Pedro reconhecendo o que ele diz: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança destas coisas. Pedro, ele fala: eu sei que eu vou morrer. Jesus já havia dito. Só que ele está aqui, ele está demonstrando aqueles homens, ele está trazendo uma palavra para que eles estivessem acrescentando a sua fé. E sabe o que ele queria que eles acrescentassem a sua fé? Eles queriam, lá no versículo de número 5, ele vai dizer assim: olha, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor, o próprio Pedro vai dizer: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De que forma? Acrescentando a vossa fé, isso. Porque se for desta forma, não andareis ociosos quanto ao conhecimento do nosso Senhor. Meus queridos, nós precisamos desse amor. Nós precisamos entender esse amor do Senhor que constrangeu Pedro e levou ele a olhar para o pior de si nesse momento. É o que está acontecendo conosco. Sabe o que Deus está fazendo conosco nesse momento? Nesse tempo que Ele está nos dando para estarmos no nosso lar juntamente com a nossa família, Ele está dizendo assim: olha, esquadrinhe o homem o seu próprio coração, olhe para dentro de si,
olha aquilo que você tem aí dentro. Ele está pedindo para nós olharmos também o quão miserável nós somos. Ele está pedindo para a gente olhar os nossos erros, as nossas falhas, para nós acrescentarmos em nós também o conhecimento, a ciência, a sabedoria, a paciência, a temperança. De repente você não está tendo nada disso, você está parado dentro da sua casa e está aí nervoso, irritado. Olha o Pedro aí, olha o Pedro aqui também falando para vocês. Eu tenho as minhas falhas e eu tenho também aonde ser corrigido, eu preciso também. A tratativa de Deus é em primeiro lugar no meu coração, é comigo. Então ele está dizendo a cada um, no meio desse caos financeiro, desse caos de governo, do caos de saúde, ele está dizendo: eu já tenho provido todas as coisas. E entendendo isso e sabendo, sabe o que ele disse para Pedro? Depois de dizer como ele haveria de morrer, Pedro entendendo e ministrando depois a respeito disso, ele fala para Pedro: segue-me. Meus queridos, muitas vezes nós queremos olhar e pensar o que vai acontecer com o outro. Foi o caso de Pedro. Pedro, sabendo, ao ouvir isso, ele vê que João se levanta e começa a segui-los também. Começa a andar junto com eles. E ele pergunta: mas o que há de ser desse? Jesus vira para ele e fala: olha, não te importe. Cuide agora de entender qual é a sua vocação. Cuide agora de entender o propósito que eu tenho para a sua vida. Cuide agora de entender o propósito desse tempo, desse momento. Cuide agora do seu ministério. Cuide agora dos seus, daqueles que eu tenho colocado nas suas mãos. Não se importa com os outros. Não se importa com o que há de ser do governo. Não se importe com o que há de ser do irmão. Não se importe com o que há de ser do outro. Cuide do que eu tenho para você agora, porque de todos tenho cuidado eu. É isso que Jesus estava dizendo. Então Pedro, não se preocupe com ele. Ele estava dizendo: segue-me. E é isso que Jesus está dizendo para mim e para você hoje. Segue-me. Não se importe, apenas me siga. Olhe para aquilo que eu tenho feito, olhe para aquilo que eu realizei em toda a sua caminhada, no tempo em que você tem me servido. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a nossa fé vai nos incapacitar. A falta de fé vai nos incapacitar de servir a Deus. E de repente o que está faltando para você é isso. É fé, é confiança. É olhar somente para aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos e que Ele diz para você: olha, ide. Então faça a obra, vá. Contribua. É isso que Ele está dizendo. Para que você também possa ser bem-aventurado. Para que você possa ser feliz. E às vezes na falta de fé nós não temos servido da forma que devemos servir. Na falta de fé nós não temos cuidado da nossa casa, da nossa família, como devemos viver e como devemos cuidar. Então Jesus diz para eles e diz para nós: não se importe, Deus está falando com você. E aí você coloque o seu nome, o de quem você quiser. Eu posso colocar é esse mesmo Reginaldo, pastor Reginaldo. Você pode colocar esse mesmo João, é esse mesmo que tem acompanhado os feitos de Deus. É esse mesmo que tem visto Deus curar. É esse mesmo que tem visto Deus suprir as suas necessidades. É esse mesmo que Ele tem curado tanto você ou quanto os seus familiares ou um ente querido. É esse mesmo que disse que daria a sua vida por amor à palavra, por amor ao Evangelho. Mas ao chegar um momento desse, um momento de perseguição, a primeira coisa que faz é recuar, é igual Pedro, é negar. Então é esse mesmo que diz que daria, que faria e que hoje recua, tira a mão do arado, não contribui, não faz. É esse mesmo que negou a Jesus, é esse mesmo que ainda assim recebeu o perdão e não foi desprezado. É esse mesmo que Jesus disse: ide, apacente
as minhas ovelhas. Deus está falando comigo e com você, meu irmão. Somos nós. É para esses Pedros que Deus está falando nesta noite. É para esses Pedros que Deus voltou-se nesta noite para dizer: eu não vos rejeitei e não vos rejeitarei. O meu amor, sabe por quê? O meu amor permanece por sobre as suas vidas. Porque ainda que vocês sejam infiéis, a palavra de Deus vai nos dizer que Ele continua fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então que o Senhor possa te fortalecer, que o Senhor nesse momento você possa refletir e trazer essa palavra ao seu coração, sabendo que quem tem provido todas as coisas tem feito, e quem tem cuidado desse tempo, de todas as coisas que está acontecendo, é o Senhor. Então, se começamos bem, vamos permanecer bem. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos novamente ter entendimento dos propósitos de Deus e cuidar daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, para que no tempo propício a Deus, de voltarmos a nos reunir nesse local, nós possamos fazer uma festa para o nosso Deus, glorificando e exaltando, não porque nós adquirimos alguma coisa, não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque Ele nos deu vitória, porque Ele nos supriu em todas as nossas necessidades, porque Ele restaurou o seu coração e restaurou toda a sua casa. Deus abençoe, que nós possamos nesse momento fechar os nossos olhos, para que possamos estar orando, para que, se o seu coração ainda não entendeu, você possa entender os propósitos de Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por quantas vezes, Deus, nós dissemos, ó Pai, que estamos dispostos, por quantas vezes, Senhor, nós dissemos que faríamos, ó Pai, mas tudo isso muitas vezes, Senhor, só quando vimos algo acontecer, Senhor, à nossa frente. Tudo isso, Senhor, quando pudemos, ó Pai, adquirir alguma coisa que nós necessitávamos. E não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que nós permaneçamos os mesmos, Senhor, independente de circunstâncias e de situação. Se nós alcançamos ou não alcançamos, se nós adquirimos ou não adquirimos, se nós sofremos ou não sofremos, Senhor, se nós perdemos ou ganhamos, não importa. O Senhor espera que nós sejamos o mesmo, entendamos, ó Deus, que em tudo isso, quem tem tomado a frente e tem feito todas as coisas é o Senhor. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem dado para nós aquilo que nós precisamos, e hoje o que nós precisamos, Senhor, é do conhecimento da Tua Palavra, é do entendimento, Senhor, dos Teus feitos, dos Seus planos para nossas vidas. É colocar em prática tudo aquilo, Senhor, que nós ouvimos, tudo aquilo que tem sido pregado, Senhor, até os dias de hoje. É podermos, Senhor, descansar em Ti, Senhor, e fazer, ó Pai, a obra que o Senhor tem nos comissionado a fazer, não nos preocupando, Senhor, com o que havemos de comer, de beber, de vestir, não nos preocupando com o que há de ser, Senhor, daqueles, ó Deus, que estão à nossa frente, que estão atrás, ou que estão ao nosso lado. Se eles têm ouvido a palavra, Senhor, que Tu tens colocado em nosso coração, com certeza, Senhor, o que acontecerá com eles é a mesma coisa que tem acontecido conosco. Tu trarás salvação, Tu trarás cura, Tu trarás libertação, Tu trarás o renovo, Senhor. Tu colocarás, Senhor, nesses corações o Teu amor, ó Pai, para que possam desfrutar, Senhor, das mesmas bênçãos que nós temos desfrutado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidar. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido, Deus. E nos perdoa por às vezes rejeitarmos, por às vezes negarmos, por às vezes, Senhor, agirmos somente por impulso, mas que venhamos aprender que nós temos que ter esse amor no coração, um amor, Senhor, que não pede nada em troca,
Um amor como a tua palavra nos diz através do teu discípulo, teu servo, apóstolo Paulo. Um amor, Senhor, que não pede nada em troca. Um amor que não se ira. Um amor, Senhor, que está sempre disposto. Por isso eu oro, para que o Senhor nos conserve, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos faça entender quem somos e o que precisamos ser. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, pastor Reginaldo, e tenha certeza que é o Senhor que tem te levantado como porta-voz dessa palavra para as nossas vidas. E eu quero incentivar você a continuar contribuindo, ofertando, dizimando na obra do Senhor, porque no passado o dízimo era para o templo, e como dizíamos esses dias, hoje esse mandamento deve ser cumprido. Se nós olharmos para a palavra do Senhor que está em 1 Coríntios capítulo 9, não saia agora, não desligue teu receptor. Nós temos percebido assim, até a hora da palavra tem uma quantidade, e depois as pessoas já começam a sair, porque elas já estão sabendo que é o momento onde vão ser, animadas, alertadas, exortadas a contribuir. E eu quero dizer a você que o culto é completo quando eu oferto a minha vida, quando eu dizimo do meu salário, quando eu dizimo dos meus bens, da minha renda, da minha fazenda. Quem sabe você não está dando, a adoração, o sacrifício completo ao Senhor. Você precisa ser instruído nisso. Não nos queira mal, mas fomos levantados aqui para te ensinar, exortar, sendo nós, como disse o pastor, os primeiros a sermos provados pelo Senhor. Então, como eu dizia, no passado o povo trazia para a manutenção do templo, e hoje nós ouvimos na quarta-feira, 2 quartas-feiras atrás, a respeito de Paulo, argumentando a respeito do seu apostolado, dizendo que ele também era merecedor, ainda que ele não queria ser pesado, mas de ser sustentado pela obra do Senhor. E quando chega então em 1 Coríntios 9, a partir do 7, preste atenção: quem mais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens, ou digo isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós. Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E o que os de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor. Estamos lendo uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, Novo Testamento. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Que bom, amados. Você pode pensar assim: eu não fui levantado para profeta, apóstolo, mestre, doutor, pastor. Não, mas todos nós participamos da mesma obra. Todos nós fazemos parte de uma mesma obra. E entenda algo que eu preciso falar para você.
o Senhor tem suprido as tuas necessidades, o Senhor tem aberto portas, o Senhor tem cuidado de você, porque Ele mesmo te levantou para contribuir com a obra que se chama pelo nome dEle. Então, descansa, porque aqui o apóstolo estava instruindo a igreja dizendo o seguinte, porque ele era questionado nesse aspecto. Ele falou: olha, eu não quero ser pesado para ninguém, mas lembre-se que aquele que trilha o grão, você não pode atar a boca do boi. Aquele que serve no templo deve ser sustentado no templo, e aquele que está junto ao altar deve comer também do altar. Mas isso quem disse foi o próprio Senhor. Por isso eu quero louvar pela tua vida, e na certeza que o Senhor tem falado ao teu coração, e como ouvimos de manhã, não é? Nós somos devedores a Deus, e não temos como pagar, porque já foi pago um alto preço, mas o Senhor tem nos dado mais do que nós pensamos, sonhamos ou imaginamos. E como falamos também pela manhã, não é só para atentarmos para a nossa casa estucada, mas é para contribuirmos com a obra do Senhor. Que você tenha essa alegria, essa disposição, que continuemos como foi de manhã e tem sido agora à noite, a recebermos esse alimento maravilhoso, aonde você, veja bem, não encontra em palestras, em coaches, em autoajuda. Isso no máximo vem trazer alguma coisa para a tua mente, se não confusão. Mas essa palavra, ela ruminada, ela mastigada, ela vem te alimentar. E não só hoje, mas como dissemos também nesse dia, para que você possa caminhar muitos dias. Deus abençoe aqueles que já têm entendido, e que o Senhor dê compreensão àqueles que têm muitas vezes menosprezado, porque eu não acredito que o Senhor, não é, nesse tempo que tem falado conosco, todos não tenham compreendido. Não, alguns têm compreendido e entendido, outros têm desprezado, é diferente, mas que você seja daquele que tem a palavra do Senhor em grande conta. E todas as vezes que nós falamos algo aqui, como fiz menção hoje de manhã de Ageu, que está, você pode ler lá no capítulo 1, a partir do verso 3, você já vai ver Ageu repreendendo o povo, mas você vê também aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo dizendo: eu oferto, eu dizimo, eu contribuo, mas eu faço isso no Senhor. Por isso nós estamos alegres em vermos, né, o início de uma nova semana, ainda que as notícias políticas, né, a administração do nosso país está abalado, já desde o final de semana, no início de um final de semana, com notícias difíceis. Precisamos continuar orando pela nossa nação, clamando pela nossa nação, orando pelos governantes, e muitos confundem orar pelo governante, apoiar cegamente. Eu quero dizer que não é dessa forma. Você pode sim e deve buscar discernimento diante do Senhor, e o Senhor vai mostrar quem está falando a verdade e quem está mentindo. Mas eu quero falar que existe só uma verdade, a verdade que liberta. Hoje temos ouvido a verdade. Convido você nessa semana ainda contribuir. Já louvo a Deus porque nós já temos aqui para entregar na segunda-feira alguns pacotes de fralda, mas ainda é pouco diante da necessidade. Estamos aguardando a tua contribuição. Sabemos que estamos entrando no final de mês, mas de repente você não deu nada no começo, não deu nada no meio. Quem sabe você está recebendo no final do mês, então contribua também, oferte também. Eu quero te animar, vamos participar juntos, né? Existe galardão, existe promessas maravilhosas para aqueles que se desprendem. Que o Senhor gere, não é, em nós um coração disposto, um coração desprendido, alegre, possamos estar contribuindo com a nossa comunidade. Estivemos com o prefeito na sexta-feira passada, uma reunião onde tivemos a alegria de termos alguns líderes das igrejas da nossa cidade, Assembleias de Deus, igrejas batistas, igrejas do Evangelho Quadrangular, a Fonte da Vida, ministérios independentes, e ali ouvimos, não é, a disposição do prefeito em estar contribuindo, ajudando a igreja
tanto que na sexta-feira já saiu um decreto dizendo que a igreja, não é, na sua necessidade ou no seu desejo, mantendo distância, mantendo a higienização das mãos, não é, poderiam estar até promovendo alguns encontros, mas com poucas pessoas, sem idosos, sem crianças, mas ali eu pude externar o nosso desejo de voltarmos todos juntos. Nós temos esse desejo de voltarmos todos juntos. E eu dizia ali, nós temos na nossa igreja pessoas da área de saúde que estão mantendo esse distanciamento e trabalhando, não é, pagando alto preço. Nós temos irmãos e irmãs na área de ensino que estão mantendo esse distanciamento social e sabendo do perigo, não é, da contaminação e de levarmos essa contaminação para casa. Nós temos aqui na igreja comerciantes que estão passando por momentos de aperto, não é, comerciários que trabalham com os comerciantes também, deixando de receber ali as suas comissões, os seus salários, e eu não vejo a igreja numa situação desigual desses irmãos, pelo contrário, eu entendo assim, voltando, não é, as coisas no normal, que eu quero dizer, não é como era antes, porque não vai voltar como era antes. Eu sinto em te falar, é difícil uma máscara, é difícil o álcool gel, mas nós não voltaremos, não é, a uma rotina normal tão rápido. E eu, como pastor, eu preciso te alertar nesse aspecto. Então nós podemos ouvir ali, inclusive dos pastores, que estaremos aguardando futuros decretos do Estado para estarmos tomando decisão, porque não adianta nós entrarmos aqui onde cabe 400, fazemos uma reunião de 100 pessoas para cumprir um desejo do nosso coração, enquanto as demais não podem vir, não é? E isso em função do quê? Se nós somos igreja, se eu sou membro e você é membro, é importante estarmos juntos, mas isso deve ser feito, não é, com ordem, com decência, com respeito e com responsabilidade. E nós somos responsáveis. Então, se você ou alguém vier se contaminar num supermercado, ou numa praça, ou num banco, é uma situação. Se alguém vem se contaminar na igreja, porque o pastor entendeu que há necessidade do povo estar aqui, que é uma forma, não é, de eu estar exortando você, de repente até intimidando você, isso não existe. Nunca fizemos isso de uma forma presencial, não vamos fazer isso de uma forma online, e isso não vai acontecer, mas nós precisamos atentar para as nossas responsabilidades, e nós temos responsabilidades. Por isso existe as autoridades políticas, governamentais, né, econômicas, né, jurídicas, da segurança, e nós somos autoridades eclesiásticas. Então eu digo a você, nós vamos retornar quando tivermos, né, a certeza vinda da parte do Senhor que não há, né, perigo de contaminação, porque a tua vida não tem preço, os teus são valiosos também para nós, viu? Então que você tenha a alegria de saber que nós temos zelado pela tua vida e pela tua casa. Queridos, que você possa, né, vocês possam estar participando. Amanhã sai uma nova história infantil. Já louvo a Deus ali pela Ju, pelo Cleito e pelos seus filhos, que tem sido uma bênção esse trabalho, né? E quero incentivar você também, né, estar compartilhando desse trabalho. Na terça-feira teremos mais uma live, e também tem sido um trabalho maravilhoso aí, dirigido pelo Ministério de Mulheres, também quero te incentivar. E nas quartas-feiras temos tido estudos preciosos, que você possa se dispor, né? Fica ali na plataforma do YouTube, você não necessariamente precisa participar na quarta, né? Porque ele fica na plataforma, mas é uma forma de nós estarmos juntos na sala de aula e ali compartilhando, dando a paz ao Senhor, não é? Demonstrando atenção, carinho, desejo, né? Agradecendo a Deus pela vida do professor, pela vida dos irmãos, né? Podendo ali nos comunicarmos. Isso é importante. Eu tenho pedido, eu sei que é difícil, o povo de Deus é difícil, o rebanho não é fácil. Nós temos pedido, põe ali que você está compartilhando, que você está assistindo. Eu sei que no passar desse tempo vão haver muitas queixas, mas nós não conseguimos alcançar um comunicado, não é? Nos comunicarmos com todos. Estamos nos esforçando, não é isso, pastor?
mas nós estamos sentindo dificuldade com alguns irmãos de mantermos esse contato, mesmo pelo celular, ligando, não é? Mas que você possa retornar para nós, vendo ali o telefone da igreja, vendo ali o telefone do pastor, retorna para a gente. Queremos saber como você está. Alguns ficam preocupados, poxa, o pastor vai me ligar cobrando dízimo. Eu pergunto, quando aconteceu isso aqui? A não ser ministrado através da palavra no altar, não vai ser agora que vai acontecer. A tua vida é preciosa para o Senhor e para nós também, mas aquilo que tem que ser ensinado, e nós muitas vezes deixamos de ensinar, nós vamos prestar conta para Deus também. Então que você seja aquele que é disposto, é disposta a participar da obra do Senhor, amém? Na quinta-feira sai mais um vídeo para os pré e adolescentes, não é? E tem sido também um trabalho muito bom. E nesse próximo final de semana, no sábado, nós teremos mais uma live dos jovens. Então que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e sobre a tua vida, sobre o teu lar, o Senhor levante o rosto e Ele, neste dia e eternamente, te dê a paz, não só agora, mas para todo sempre, amém. Uma semana abençoada. Oremos pela nossa nação. Deus abençoe.